Chegamos, linha de passe no ar, logo depois da classificação do primeiro finalista. Conhecemos o primeiro finalista da Copa do Brasil, deu Flamengo. 1 para o Flamengo, 0 para o São Paulo, aumentando a vantagem que conseguiu no Morumbi. A vantagem era de 2 gols. O Flamengo, com a vitória por 1-0, consolida a classificação e se torna, mais uma vez, finalista da Copa do Brasil. Você viu, hein? Time pesado de comentaristas. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta, tudo que envolveu a classificação rubro-negra à final da Copa do Brasil. Até já. Do Flamengo. O Flamengo é o primeiro finalista da Copa do Brasil. Eram 14 semifinais com 7 classificações e 7 eliminações. O Flamengo, então, dá um salto nessa balança e se classifica pela 8ª vez à final da Copa do Brasil. Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner, Paulo Calçade, Jean Oddi. Números. Um dos dois times finalizou 16 vezes, 6 no alvo. O outro time finalizou 8 vezes, 3 no alvo. Sabe quem ganhou o jogo? O que finalizou menos. O das 8 vezes. Tem a ver com a qualidade. E olha, é um absurdo, né? É um absurdo. Tem a ver com a qualidade do trio de ataque, que se transforma num quarteto, e quando os laterais apoiam, mais gente de qualidade na frente, do meio para frente. Pedro Ivo, tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Calça, Jean, Birner, fã de esporte em casa. Você já resumiu, tem a ver com qualidade. Podemos ir embora, então? Mais do que a qualidade para finalizar, é a qualidade para fazer com que a bola chegue limpa, clara, em ótimas condições de finalização. Porque finalizar por finalizar, o São Paulo também tentou, teve volume, finalizou, só que quase sempre a bola está respingada, o jogador está desequilibrado, você tem um bloqueio, você tem uma linha de defesa adversária posicionada, isso faz a diferença, não é simplesmente o Gabigol ser melhor que o Pedro, ser melhor que o Caleri, Pedro ser melhor que o Caleri, é como a bola chega, é como você cria, é como você limpa até o momento da finalização. O lance do Flamengo do gol diz muito, né? O Everton Ribeiro acha, a coisa fica muito limpa para o Arrascaeta, que tem a qualidade de dar o toque. Antes disso já tinha um gol anulado. Depois disso já teve a situação do Gabriel, que o Jandrei acaba tirando. Então é como se cria, não só o volume que se cria ou a qualidade de quem finaliza. E isso o Flamengo tem muito mais do que o São Paulo. Tem mais qualidade que o São Paulo, tem mais qualidade inclusive que todos os outros times da Série A. Mas você falou em números, Paulo, eu queria destacar uma situação que eu acho que é muito emblemática, porque a gente está sempre tentando comparativo, o que esse Flamengo está fazendo, porque ele ganha, vai à final, ganha, vai à final, a gente está sempre buscando alguma ótica diferente. Sim. E claro que vem o debate de 2019, o tal ano de 2019, mas nem em 2019 o Flamengo conseguiu chegar numa reta final brigando como está agora, porque em 2019 cai no mata-mata da Copa do Brasil lá atrás, ano passado não chega a uma final de Copa do Brasil. O trabalho do Renato começa a ser questionado, inclusive após a queda na Copa do Brasil. Então, aquele Flamengo ali de meio de ano, de junho, que traz o Dorival para salvar a temporada, em um mês tinha 2 confrontos de mata-mata, tinha Copa do Brasil e Libertadores, depois tinha Brasileiro. Aquele Flamengo que não se sabia como ia terminar a temporada, tá aí, em 2 finais e não brigando mais pelo Campeonato Brasileiro, pelo que aconteceu lá atrás. E aí não é culpa do Dorival, do trabalho que vem sendo feito. Então, é de se destacar, porque parece que constrói uma classificação fácil, não é simples e é muito grande, acho que às vezes a gente esquece um pouco disso. Vitor Birner fazia o gesto aqui, enquanto completava o raciocínio. Debochava, eu vi. Pedro Ivo, chama eu, foi o gesto que ele fez. Toca em mim, Agli, toca em mim. Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, Vitor Birner. Ao professor Calçade, que já se manifestou, ao Jean, que coça a barba, ao Pedro Ivo Almeida, que diz que eu debochei sem ter debochado, aos fãs e às fãs do esporte. Eu vi missão de paz. Eu só ouvi o Pedro Ivo falando sobre o time de 2019 e eu ainda acho que quando a gente fala de qualidade de jogo, esse time não está próximo ao time de 2019. Não é qualidade de jogo, é o que vem sendo feito. Independente de chegar no final de ano, é valer a taça. É como consegue brigar, só para deixar... Aquele teve uma campanha... a lá Real Madrid, Barcelona na boa fase, Campeonato Brasileiro, pontos corridos, isso para mim é a coisa mais difícil que tem. Mas você acha que o atual não se impõe em seu melhor momento? Eu nem sei se esse agora é o seu melhor momento, né? Acho até que já teve um melhor momento 2 meses atrás. Ele não se impõe contra os adversários tanto quanto aquele de 2019 ou perto daquele de 2019? Eu acho que às vezes sim,
Aquele fazia essa imposição com mais frequência, aquele marcava a saída de bola melhor do que esse. Eu não estou nem exigindo que esse faça igual, porque é um trabalho ali do Dorival, pegou coisa muito complicada. O Jorge Jesus teve um período de Copa América para preparar a equipe, né? Ele tirou a equipe do limbo, né? Como o Dorival também tirou. Eu acho que aquela equipe tem mais volume de jogo ofensivo do que essa, e essa, com a bola, é uma equipe muito elogiável. Eu acho que ela sem a bola ainda tem algumas lacunas, mas com a bola é uma equipe muito elogiável, uma equipe extremamente perigosa, aquela que você olha e você não tem nenhuma dúvida que ela vai chegar no mínimo 3, 4 vezes em condição de fazer o gol em qualquer jogo, até quando coletivamente não faz uma grande partida. Tá? Então, eu acho aquela equipe uma equipe que joga melhor, jogou melhor do que essa tem jogado. No mais, eu concordo com tudo que o Pedro disse, a classificação importante, para mim conseguida com muita tranquilidade, e uma tranquilidade previsível depois do resultado no Morumbi. O jogo de hoje foi tão simples que nem cara de semifinal para mim teve. Um jogo morno para uma semifinal de Copa do Brasil. O jogo do Morumbi... Segundo tempo, né? Sim, o jogo do Morumbi foi um jogo quente. Jogo quente. O São Paulo coletivamente melhor que o Flamengo individualmente sobrando em relação ao São Paulo. São equipes incomparáveis. São equipes incomparáveis, essa que é a realidade quando a gente fala de competência, de capacidade, de qualidade de jogo e etc. Hoje, coletivamente, as equipes... A meia hora inicial hoje foi boa. Aquela meia hora inicial ali hoje. Não, foi boa, só que aí aquela coisa, o Flamengo não precisava jogar mais do que jogou. Sim. Acho que se tivesse, por exemplo, empatado o jogo de ida, teria feito o jogo melhor hoje pela própria necessidade, alguma coisa anímica ali que essa equipe tem. Né? Então, tranquilo, acho que o resultado mais do que merecido, passou a melhor equipe, passou o time que joga o melhor futebol do Brasil quando joga o seu melhor futebol, e acho que o São Paulo também, diante daquilo que o elenco pode produzir, diante do que é a temporada, São Paulo foi eliminado pela primeira vez no mata-mata antes de chegar à final da temporada. Eu acho que se olhar o elenco do São Paulo, que chegou à final do estadual, à final da Copa Sul-Americana e semifinal da Copa do Brasil, é para aplaudir o trabalho do Rogério Ceni. Eu acho que ambas as torcidas têm que ficar satisfeitas com o que as suas equipes produziram. Apenas uma delas feliz, porque obviamente o São Paulo queria chegar na final, mesmo sendo algo extremamente improvável, e o jogo não foi nada mais do que algo sem surpresas. Hoje a tal da caixinha de surpresas do futebol ficou bem longe e já era previsível que assim seria. Olha, o nosso fã de esportes aqui já participando pela hashtag Linha de Passe, o Beto, que é flamenguista, que é rubro-negro, ele bota o placar agregado dos últimos 6 encontros, Flamengo e São Paulo. 18-3, placares 5-1, 4-0, 3-1, 2-0, 3-1, 1-0. E antes disso, né, Jean, houve ali um recorte em que o São Paulo era o time que, um dos poucos times que se impunham, de certa forma, contra o Flamengo. Mas, nesses últimos 6 jogos, tem dado o Flamengo de lavada no confronto. Bem-vindo. Valeu, Paulo. Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Eu acho que esses números, ou mesmo os números agregados da final em relação aos gols marcados, o 4-1, portanto, da semifinal, eles refletem muito a diferença da qualidade dos dois times, a diferença da qualidade dos jogadores, né? A diferença da qualidade do elenco, mais até do que foi o jogo. Porque você falava no começo do programa da diferença de finalizações hoje. Se você somar as finalizações dos 2 jogos, vai dar 45-8 para o São Paulo. São 45 finalizações de São Paulo, 8 do Flamengo. Mas sabe aquela coisa de desenho animado, que às vezes tem o fortão e o mais fraquinho, e o fortão fica segurando a cabeça do fraquinho, o fraquinho fica tentando bater para todo lado, fazendo assim, e não pega? É meio que isso. Na verdade, o Flamengo... É uma pena que não tenha mais isso hoje. Só quem tem certa rodagem... Para conhecer essa imagem. Mas é isso, é um pouco isso. Quer dizer, o Flamengo vence com muita facilidade o confronto, e aí, para mim, é muito pela diferença da qualidade dos jogadores. Eu entendo até que, por conta do primeiro jogo, e aí eu vou ampliar isso para as 2 semifinais, da Libertadores e da Copa do Brasil. O Flamengo praticamente garantiu a sua passagem à final da Copa do Brasil no primeiro jogo e garantiu a passagem para a final da Libertadores no primeiro jogo. Então também é normal que esses times, esse time titular, que no fim está sendo escalado apenas nesses jogos de Copa,
não entre, né, para matar ou morrer numa segunda partida de semifinal contra o Vélez, não entre para matar ou morrer numa partida de segunda semifinal contra o São Paulo. Então, acho que até mesmo a exigência que a gente eventualmente pode ter de querer que o Flamengo jogue tudo que pode jogar, não sei se ela acaba sendo justa para esse contexto, né? Por isso você pode até discutir a tal da escalação do Dorival nas Copas e no Campeonato Brasileiro, mas a questão é que também você não vai exigir de um time que está com 4-0 no placar numa primeira semifinal e com 2-0 no placar na segunda semifinal, nas duas semifinais em casa, jogando em casa, sabe, você não vai insistir ou querer que esse time mostre o máximo que ele já mostrou. Então, acho compreensível, acho que não cabe, né, muita discussão em relação ao que o Flamengo não conseguiu fazer ou poderia ter feito a mais. O fato é que o Flamengo passou muito facilmente para as duas decisões, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil. Ô Jean, só para ilustrar o que você está falando, o Paulo passar por Calçade, isso de estar sempre decidido e a gente entender que não vai matar ou morrer, com essa situação de hoje, a classificação, a confirmação da classificação, o Flamengo vai à final do estadual, jogou todos os jogos. O Flamengo vai à final da Copa do Brasil, joga todos os jogos. O Flamengo vai à final da Libertadores, joga todos os jogos possíveis. O Flamengo joga todas as rodadas possíveis do Brasileiro. Então, assim, há quanto tempo também o Flamengo não joga todos os jogos possíveis da temporada? Então, verdade. É difícil exigir que, não, tudo que o Birner falou eu compreendo. Pressiona lá, pressionava melhor. Tudo bem, mas acho que se exigiu também muito mais naquele segundo semestre de 19 do que agora, e acho que é ótimo. Que bom que o Flamengo, pro torcedor, pra comissão técnica, pode resolver no primeiro jogo e no segundo jogo dosar sem sofrer. Acho que isso também ilustra um pouco do que você está falando. É isso. E eu acho que assim, se você, até para ilustrar também, Pedro, se a gente invertesse Pedro e Caleri, só em uma inversão, talvez as coisas já mudassem bem. Porque, né, por mais que assim, o Caleri tenha tido um grande momento no São Paulo, é ídolo da torcida pelo quanto se dedica, pelo quanto briga, pelo quanto luta, tecnicamente, só pegando esses dois como exemplo, a gente poderia pegar várias posições, mas só pegando esses dois como exemplo, a diferença é enorme, né? Paulo Calçade, seja bem-vindo, Xará. Olá, Paulo, companheiros, para você que nos assiste, acho que é isso, né? Não é que não teve emoção, não teve um fato novo no jogo, que seria um fato novo. São Paulo fazer 1-0, fazer o Flamengo empatar, São Paulo, a exemplo do Morumbi, eu acho que conseguiu competir dentro do padrão que São Paulo pode oferecer no momento. Não adianta olhar para o Flamengo e estabelecer qual é a régua para o São Paulo. Olha, se aproximar do Flamengo, porque ninguém consegue. Então não é só o São Paulo. Se o São Paulo, conversava com o Paulo Andrade, São Paulo tivesse esta forma de competir, como competiu no Morumbi, perdeu o jogo, como competiu hoje, perdeu o jogo, contra os outros 19 no Brasileirão, só para dar um exemplo, ele estaria bem. Perfeito. Vai ganhar título? Não, mas ele não estaria na posição que ele se encontra. O problema é que esse time consegue competir nesse jogo, aí ele pega um adversário com uma estrutura menor, um poder técnico menor, e eu estou falando, pode ser o mesmo time de São Paulo, né? Porque a comparação tem que ser essa. E aí é outro jogo. Você me fala, mas o que aconteceu com o São Paulo? Então esse é o problema. Agora, São Paulo, Brasileirão, está muito mal. Pior do que se poderia esperar. A partir do momento que você foca na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Claro que, para qualquer clube, o Flamengo faz isso. É o brasileiro que sofre. Sofre com Cebolinha, né? Sofre com um outro nível, né? Com Vidal, é outro tipo de sofrimento. Do Flamengo, sim, mas é um time que muda a sua forma de jogar e não é igual a esse aqui. E o jogo do mata-mata, o segundo está sempre condicionado a uma história que começou lá atrás. Fluminense e Corinthians é empate, gente. Então esquece. Agora aquele jogo acabou, tem uma oportunidade o Corinthians de jogar em casa. Mas ambos precisam vencer ali. Se for para os pênaltis, a gente sabe o que vai dar. Né? Agora, no caso do Flamengo, contra o Vélez, baixou, teve defeitos, mas tinha uma vantagem gigante. Contra o São Paulo, teve defeitos também, mas tinha uma vantagem. E não é que administrou, mas jogou sabendo dela. Defeitos do Flamengo. Quando perde a bola, eu acho que o Flamengo dá umas vaciladas que não vai poder ocorrer quando jogar a final da Libertadores. Principalmente nos 30 primeiros minutos hoje, né? E é assim, você olha, isso aconteceu contra o Vélez. Pô, o Gabigol tá voltando, num outro ritmo, a Arrascaeta tá no outro ritmo e Pedro. A saída de bola do adversário vence essa primeira barreira dos três.
E o time não sobe tanto para se aproximar porque fica preocupado com isso. O que acontece? Você fica os 3 e a distância. E aí o adversário corre por dentro do Flamengo. E faz o Flamengo correr muito para trás. Isso não é legal. Para uma final de campeonato não é legal. Para o jogo de hoje, muito velho. Só não sei, né, Calçade, aí até falando o que o Paulo falou, só não sei se o Atlético Paranaense vai tentar fazer na final da Libertadores. Essa era a conversa também. O que o São Paulo tentou fazer. Ou o padrão vai ser do Atlético. Mas eu acho que tem outro alerta, talvez. 20 minutos iniciais eu hoje. acho que tem outro alerta. Para a Copa do Brasil, talvez tenha que abrir o olho. Porque aí você tem Corinthians e Fluminense. Que podem saber fazer isso em alguma fase do jogo ali que seja. Acho que fica muito mais o alerta para isso. Mas eu estou com Calçade, mas eu ainda insisto na dúvida daquilo que o Birner falou. Não sei até que ponto também você dosa demais, você não está mobilizado demais, condicionado pelo primeiro jogo. E eu acho que a mobilização você sente, inclusive... Todos nós conhecemos muitos flamenguistas, na redação tem alguns... A mobilização antes, falando do torcedor, não estou falando do jogador, do primeiro jogo, foi muito mais intensa do que foi hoje, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. E o jogador sente isso também. E o próprio jogo não exige do atleta muito mais do que ele fez. Né? Resumindo, né, Vini, não é aquela coisa de vamos buscar essa vaga, vamos classificar, vamos pegar essa vaga na final. Na verdade, é claro que guardadas as proporções, mas se contra o Vélez era vamos formalizar a ida para a final... Dessa vez era, isso jamais para confirmar, assim, né? Bom ressaltar, isso jamais partiu do treinador. Sim. No jogo contra o Vélez, no jogo de hoje, a mobilização, tomou pancada pra caramba, porque deixou os caras de fora. O respeito pelos adversários. Total. Contra o Corinthians lá atrás também. Total do treinador. E mesmo assim, é difícil você tirar o peso da primeira vitória do jogo que você está jogando. E mesmo assim ele venceu os 3 jogos. Venceu esses todos. Que nós citamos. O Corinthians na volta, o Vélez de virada na volta e o São Paulo hoje na volta. Essa é a cobrança. Uma vitória melhor do que a que foi feita. Agora, uma coisa legal hoje, que no jogo passado o São Paulo criou bastante porque usou os lados do campo ali. O Flamengo recompunha só com 3 jogadores. Segundo tempo recompôs melhor. Hoje eu vi o Arrascaeta fechando um pouquinho mais que de costume do lado esquerdo, já sabendo que o São Paulo ia usar os lados do campo. Teve alguns momentos que o Arrascaeta não voltava, que o Pedro voltou ali do lado esquerdo para formar um quarteto só em alguns momentos. No meio de campo, ou seja, tem uma adaptação e uma dedicação dos jogadores àquilo que o treinador falou que era necessário na parte coletiva para o Flamengo não ser muito pressionado do jeito que o São Paulo sabe pressionar melhor, que é usando os lados do campo. Então... Mesmo que não tenha essa mobilização que eu falo anímica, quando a gente fala da questão da dedicação, a parte coletiva e etc., eu acho que o time cumpriu o que o treinador pediu, né? E jogando dentro do seu perfil, o gol é uma jogada pelo centro, aquela jogada de Flamengo, né? Sai do Davi Luiz, a bola que corta, arrebenta a marcação de São Paulo, com um toque, que o Flamengo, com aquele é super refinado o time, a qualidade técnica, tá aí o gol. Olha lá. Tirou da marcação, já era. Então, e o Arrascaeta, né? O Arrascaeta, ele tá enxergando tudo, ele não olha pro goleiro, ele dá aquela esticadinha para virar e já dá uma cavadinha para tirar. É lindo o que ele faz, ó, já toca por cima. Das ações ofensivas, o que o Arrascaeta não faz muito bem? Eu acho que essa é a pergunta. Porque, mais uma vez, ele sobra. É incrível. Porque ele não é, assim como os outros, é um jogador de 1 contra 1, de velocidade, isso, mas ele é um cara com uma condição técnica. Quando você tem Everton do lado dele, o Gabigol também. O Gabigol não está nessa fase artilheira, que é a fase do Pedro. Achei um bom jogo dele. Mas a participação do Gabigol nas construções do Flamengo, ela é total. Tanto que quando vem o Cebolinha para fazer do Gabigol, não consegue. O Dorival tentou, mas não consegue. Tem a genialidade do Arrascaeta na finalização. Tem a escada do Davi. O Pedro tem o toque que você falou muito refinado. Agora, eu gostei também de observar como o Everton Ribeiro vai dosando. Ele vai esperando o momento que o Arrascaeta vai atacar o espaço. Ali até ficou o debate se ele trançou o pé do zagueiro de São Paulo, se não trançou. Mas ele vai. Isso depois. E esse entendimento, que aí é você ter Everton Ribeiro e Arrascaeta no time. Isso aí você não negocia com nenhum time do país. O Everton vai controlando certinho, no timing. Não é que ele esticou a bola para o Arrascaeta correr muito lá na frente, o Arrascaeta correu antes e ficou impedido. Né? É o Everton segurando e ele vê. Quando o Arrascaeta dá um passo assim que ele está olhando, né? Porque ele está olhando tudo, porque ele acaba finalizando já sabendo onde está o goleiro. O Everton nem dá um tapa, ele vai, parece que dá na medida. Fica aquela coisa do São Paulo. As ações ofensivas do Flamengo, né? É muito refinado até para ilustrar também. aquilo que a gente está falando, eles resumem o jogar fácil.
é jogar fácil. Tudo flui muito facilmente, flui sem esforço, né? A brincadeira que eu fiz, a imagem ali da briga do grandão com... Aí chega o grandão aí? Exatamente, é um peteleco, assim, é muito fácil, né, para o Flamengo jogar com esses jogadores lá na frente e as coisas funcionam muito bem. E com esse nível de qualidade, né, que é altíssimo, que o Pedro falou, quando o jogador prende a bola, você está trazendo a marcação para você. Quer dizer, a bola saindo no momento certo, você atraiu e liberou teu companheiro para jogar. Aí é um escândalo. E a movimentação coordenada, né? Não só do cara que vai receber a bola, como dos caras que dão a opção para o passe de primeira, né? E o jogador sabe disso. Sim. Quer dizer, isso é... O jogador vai aprendendo, vai ouvindo, vai vendo, vai treinando e ele percebe. Quer dizer, ele tem o poder da bola, da retenção, do passe, da condução... E ele pode passar no momento certo. Às vezes a gente fala, poxa, o cara está conduzindo demais. Não é, ele está, né, atraindo, chamando e... Abrindo espaço para os outros. Por exemplo, o Pedro. O Pedro sabe quando ele está fixando uma marcação e abrindo o corredor para o companheiro. Eles são muito inteligentes, né? Só joga nesse nível técnico com inteligência. Porque uma coisa está ligada à outra, né? O jogador extremamente técnico, sem inteligência para jogar... ele não faz o bom uso da técnica. É um desperdício. E eles são extremamente inteligentes. O que chama atenção quando vocês falaram na abertura dos números do jogo, eu considero... Futebol, para mim, é uma disputa por espaço. Para você ganhar espaço e levar a bola na melhor condição possível para você finalizar e você evitar que o adversário faça isso. Então, para mim, quem joga melhor é quem cria mais chances claras de gol. Eu acho que no primeiro jogo, apesar do São Paulo ter um volume maior, eu acho que o jogo acabou sendo meio que... Parelho por conta disso. Hoje, apesar do São Paulo finalizar 2 vezes mais e 2 vezes mais em gol, eu acho que o Flamengo jogou melhor que o São Paulo. Então, mesmo o São Paulo tendo uma ocupação de espaço, aí eu estou falando sem bola, um pouco melhor que a do Flamengo, a qualidade individual do Flamengo e coletiva com a bola, essencial, que é exatamente o que o professor Calçade falava agora, essa troca de passes, a facilidade de achar espaço, que o Jean falava... de criar o lance com muita facilidade, abrir esse espaço com facilidade, tudo isso, para mim, reverte um cenário que poderia ser diferente quando a gente fala da ocupação de espaço dos jogadores simplesmente como se a bola não existisse e a bola é um elemento essencial, né, básico do jogo de futebol. Então eu acho que hoje o Flamengo foi melhor que o São Paulo. Acho que hoje o jogo foi mais para 2-0 do que para 1-1. Né? Então, aí você está falando o seguinte, que o Flamengo com seu potencial enorme, essa questão. Comedido, é isso. Isso? Isso. É superior àquele que está no máximo se esforçando. Vou tentar colocar na matemática. Uma cena do Jean. Uma atuação do São Paulo. Para derrubar ali. Para o São Paulo hoje, padrão São Paulo, nota de corte São Paulo. O que é um 10 para o São Paulo, para o Flamengo, a melhor atuação do São Paulo é um 6, tá? Vou ser bem claro assim. Sim. Hoje o São Paulo teve uma atuação, para o padrão São Paulo, nota 8. O início... Então, só consistente. Para o Flamengo, do 10 do Flamengo, o Flamengo tem uma atuação nota 6. No futebol brasileiro, né? 5 por aí, então é o suficiente. O nota 8 dos times... Mais ou menos. Tá? Não está bastando, por exemplo. O início de jogo de São Paulo é interessantíssimo. Ele encaixa, ele pressiona, ele aproveita o espaço daquilo que o Calçade falou, atrás da linha de volantes. Ele, Thiago, mais João Gomes, em algum momento tiveram que realinhar a situação que não estavam bem. Faz tudo isso. Ele finaliza, mas não cria com a clareza, como a gente falava no meio do programa. Isso tudo, ele fez isso tudo dentro do que podia. O Rogério até foi arriscado, né? Que estava comentando. Topou o risco, tinha que topar o risco. Isso tudo feito, o Flamengo precisou desacelerar o jogo, uma construção vertical rápida, e aí desmonta. Aí você condiciona para o primeiro jogo. Só acho que assim, aí, olhando para o São Paulo, acho que fizemos todos os elogios possíveis ao Flamengo, mas de novo, eu não consigo criticar o São Paulo pela atuação que teve hoje, não consigo olhar para o que o time coletivamente poderia ter feito de muito melhor do que isso. De novo, aí a gente está vendo, né? Chances perdidas, ali é um time tecnicamente muito mais limitado do que o time do Flamengo. Eu não acreditava, inclusive falei isso depois do jogo contra o Atlético Goianiense, eu não acreditava que, apesar da reversão naquela ocasião, o Ceni fosse escalar o mesmo time
para enfrentar o Flamengo no Maracanã, né, com linha de 4 atrás e o Reinaldo na lateral esquerda. Falei, cara, esse time é muito frágil defensivamente para pegar o Flamengo. E ele foi com esse time. E claro que ele correu riscos, né? E não tem jeito. Contra o Flamengo você sempre vai correr riscos, sobretudo se você tem uma escalação teoricamente ofensiva. O São Paulo fez o que podia, acho que ele tentou, ele jogou uma primeira parte do primeiro tempo ali muito boa para tentar fazer o seu gol e de repente botar uma pressão, né? Porque se o São Paulo consegue fazer o gol no Maracanã contra o Flamengo, ao contrário do Vélez, que, convenhamos, não mudava absolutamente nada porque o jogo ainda estaria 4-1, de repente ele começa a sonhar, de repente ele joga um nervosismo pro outro lado, mas é isso, o São Paulo ficou ali tentando, chegou, fez uma primeira parte de primeiro tempo muito bom, coletivamente acho que foi uma boa atuação, só que a diferença entre os dois times é enorme e acho que isso ficou claro, se não no placar das finalizações, no placar final dos gols. O 4-1 acho que resume bem a diferença entre Flamengo e São Paulo hoje. E eu acho que esse é um dilema que passa pela cabeça de todos os técnicos que dirigem suas equipes contra o Flamengo, né? De que forma se comportar taticamente? Porque o time do Flamengo tem ótimas opções em todos os setores do campo. Tem grandes jogadores em todos os setores do campo. Mas é inegável que esses caras, a partir do Everton Ribeiro, né? Everton e os três... Qualquer espaço é mortal. Eles fazem demais a diferença. É uma diferença que nenhum outro trio ou quarteto de ataque no Brasil faz e passa perto de fazer. Ele jogou com 3 zagueiros e 3 jogadores no meio, né? Então, esse gol explica a decisão. Então, você vem do Flamengo e fala assim, tá, como é que eu interrompo esse fluxo absurdo pelo centro? Eu vou botar 3 zagueiros, 3 caras aqui para empacotar o time, não ter a facilidade. O Rogério hoje tinha que ganhar o jogo e não bastava 1-0. Então, era um São Paulo diferente. Ele tinha força pelos lados, uma linha de 4, 2 no centro, fica mais vazio. Ainda mais se tem no embate, tem por ali naquele setor, passa Arrascaeta, Everton, o João Gomes está jogando uma enormidade, o Felipe Luiz joga por ali também. Felipe Luiz, às vezes você vê o João Gomes subindo um pouquinho hoje, mais e o Felipe sustentando as descidas do João Gomes no meio de campo. E ele vai encarando. Então, assim, o treinador adversário, como proceder? Bom, final da Libertadores, próximo confronto gigante, tem a do Brasil, a gente não sabe quem vai pegar. Copa do Brasil. 12 e 19 de outubro. Um jogo é a final da Libertadores, é diferente do mata-mata. 10 dias depois da segunda da Copa do Brasil. É terrível, é muito difícil ir de volta, o Flamengo hoje não ganhar uma... Se fosse Copa do Brasil de volta. É muito difícil não ganhar. Contra a Fluminense ou Corinthians é muito difícil não vencer. É claro que o favoritismo é sempre maior. Aí, falando de Flamengo, o favoritismo vai ser sempre maior em 2 confrontos do que em 1. Mas é bom a gente lembrar, e eu sou desses que acha que assim, contra o Flamengo você não pode se abrir, você não pode ir para loucura, né? Ir pro mano a mano, porque a tendência é você se dar mal pela qualidade técnica do adversário. Hoje... Claro, o São Paulo estava numa desvantagem que precisava ser revertida em 90 minutos e aí talvez seja até mais compreensível a decisão do Ceni. Mas é bom lembrar também que o Filipão fez o que fez no Maracanã e o jogo foi 0-0 por acaso. Por acaso. Por acaso. Então. Não teve nada de, bom, mas com 3 zagueiros, com 3 volantes... Achou a fórmula para parar a criação do Flamengo. Não foi isso. Não convenceu. Não foi. É aquele jogo que você nem se defende tão bem assim, porque o adversário cria um caminhão de oportunidades, né? O que aconteceu naquele jogo, acho que era para o Flamengo vencer por 2 até 3-0, mas futebol tem dessas coisas. Às vezes a bola não entra e não entrou. Então também não é que, né, se defender ou escalar uma linha de 5 atrás... Não jogar não é uma opção. Exatamente. Não é uma opção. Não é garantia de nada, pelo menos. A opção pode ser. O Felipão já testou uma vez. Exato. Agora, só que é um jogo. Ele entra nesse jogo, na final da Libertadores, falando o seguinte: vamos tentar sair vivos de 90 minutos, olhando para a prorrogação, olhando para a pênalti. Agora, não jogar também tem um custo considerável. Porque é o seguinte, você quando entra com uma formação, como ele entrou, que dificulta o teu jogo, você toma 1-0 na final... Correr para onde, né? Aí você começa, no primeiro tempo, pegar os caras do banco e botar para jogar. E outra coisa, aí é uma questão lógica, de lógica. Se você tem um time mais retraído, né,
você tem a chance maior de ter a bola, a posse de bola, com esses jogadores que fazem mais diferença do que os outros ainda. Né? Eles vão participar mais do jogo e não tem jeito. Eles vão participar do jogo. Eles vão ficar com a bola anular o os tempo 4 todo. é impossível. Né? E eles são perigosos quando tem a bola e são perigosos por isso também que o quando dilema não é, tem né? a bola. Então, assim, só Porque para um jogo ofensivo. Vamos tirar a parte técnica disso, porque são equipes da Europa. Que tipo de jogo encaixa melhor para enfrentar o Flamengo? Um Atlético de Madrid à la Simeone no ápice ou um City tipo Guardiola, que vai pressionar a saída de bola? Eu acho que ambos encaixam, depende da característica dos jogadores que você tem. Porque para você, quem vai apertar a sua saída de bola? porque para você topar jogar recuado com as linhas baixas contra o Flamengo, você precisa ter um sistema de marcação muito forte, porque a chance do Flamengo não achar, tô falando isso aqui dentro do país, não pegando essas duas equipes, achar espaço e criar uma chance na área, é praticamente inevitável que vai acontecer. Para você marcar na frente, você não pode deixar escapar, porque é mano a mano, vai sobrar o Gabigol, o Arrascaeta, o Pedro, é muito complicado. E você olha as equipes brasileiras, não tem nenhuma equipe que seja capaz de marcar tão bem assim atrás. A que chega mais próximo disso é o Palmeiras, quando está inteiro, completo, e esse ali pode optar por uma coisa dessas, jogar um Rony em cima de um dos lugares mais defeituosos do Flamengo na recomposição de contra-ataque. E marcar na frente, a única que conseguiria fazer isso, inspirada, ele está fazendo, e mesmo assim seria insuficiente, em tese, é o Fluminense. E outra, Birner, eu acho Em tese. você está Que falando é outro só... Fluminense já Você está agora. falando só do ponto de... Eu concordo plenamente. De quem o Flamengo pode enfrentar. Não, e do ponto de vista defensivo. Sim. Porque se você precisa fazer gols, você precisa também pensar em quem você vai ter para atacar na hora que você recuperar a bola. E aí eu tô falando do São Paulo hoje. Isso que eu ia falar, O isso São do Paulo é um jogo. cara que tem Calera e Luciano na frente. Não tem velocidade do contra-ataque. Não tem velocidade. Isso. Então, sem os E não caras suporta a de pressão de velocidade- ficar recuado também. E até por isso que eu entendia que de fato o Filipão tinha, né, claro que deu sorte de não sofrer nenhum gol no Maracanã e tal, mas o Filipão tem esses caras de lado de campo para atacar, tem até mesmo um centroavante muito rápido Sim. para contra-atacar. Então, no caso dele, faz muito sentido, não só do ponto de vista defensivo, como ofensivo também, optar por essa estratégia das linhas Eu mais acredito baixas nisso. e do time mais fechado, claro. Mas o Ceni, ainda mais no contexto do jogo de hoje, e não tendo esses jogadores para contra-ataque, né, o único que tem essas características é o Marcos Guilherme, e que, né, acho que não fazia sentido escalar. Nem estava inscrito hoje. Nem estava inscrito na Copa do Brasil, exatamente. Então, eu acho que também, por esse aspecto, o Ceni optou pela possibilidade de, né, tentar atacar, tentar marcar mais alto e ficar com a bola nos 20 minutos iniciais. Acabou não entrando a bola. Olha, nós vamos apresentar agora uma tela, o Jean já deu um spoiler, uma tela do número de finalizações das duas equipes na soma dos 2 jogos. Tá, vamos ver o que ela mostra pra gente. Aí está. Flamengo, 15 chutes, somando os 2 jogos. São Paulo, 42. Certos. Finalizações certas, chutes, modo de dizer, né? 11 do São Paulo, 7 do Flamengo. Chances, 7 do Flamengo, 5 do São Paulo. Quer dizer, o Flamengo finalizou menos, chegou menos, mas as chances foram mais claras. Foram Mais de chances pra 50% valer. das finalizações foram gol. Veja só. E 4-1 no placar Mas aí a agregado. qualidade da finalização, o perigo que elas geraram, né? 7 contra 5 do São Paulo. Como a bola chega mais limpa para quem Mas, finaliza. aí você pega a finalização do Arrascaeta hoje. Tem, né? É uma bola. Isso é uma chance de gol, por exemplo. Olha a finalização. É isso. É. Perfeito. Isso conta como finalização. Uma cabeçada Conta. do Caleri torto ali, quase, no segundo tempo também. Ó, olha a Gabigol. finalização do Gabigol. Olha o giro, ó. Olha de Fora. onde ele finaliza. Aí a A qualidade. velocidade no giro, a noção de espaço, é tudo certo, né? Forte no Tecnicamente, canto, primor bola essa quica antes de chegar no finalização. gol. É inacreditável, né? É defesa. muito feliz a finalização. Defesaça do André aí. E aí, ó. Como você disse, não precisa nem olhar. Já sabia quando a bola chegou. Ele é o cara que já interpretou ali tudo que está acontecendo na área. Não. E até pegando carona na tela, eu vou responder aqui ao fã de esportes do Zé Luiz, que tá bravo, flamenguista. Que absurdo, foi 4-1 no agregado, vocês deram nota 6 pro Flamengo e 8 pro ele São não Paulo. entendeu o que está acontecendo. Zé, você não Zé. entendeu nada do que está sendo discutido. Veja só, o Flamengo, dentro do potencial que ele tem,
precisou ser nota 6 Pra ganhar para do São enfiar 4-1 no São Paulo, que dentro da perspectiva do potencial que ele tem, segundo aqui a mesa, foi nota 8. Então tá? Essa é a matemática, é o balanço da análise que eles fizeram. E a nota aqui de corte foi a seguinte: o futebol melhor do São Paulo, que a gente pode imaginar que essa equipe consegue jogar, o que é um 10 para o São Paulo, quando o Flamengo apresenta o futebol nota 6, porque o 10 do Flamengo é um nível muito mais alto. Tem que ser 6 nos 2 jogos. Estamos falando de notas de cortes completamente diferentes para tentar explicar que o Flamengo, sem jogar nem perto daquilo que pode, consegue ser melhor que o São Paulo, jogando muito próximo daquilo que o São Paulo consegue mostrar. Espero que a gente tenha conseguido explicar para que essa coisa fique bem clara para... Como é o nome do nosso... Zé Luiz, é isso? É. Zé Luiz, e obrigado pela audiência. Porque de repente a dúvida dele pode ser mas como é que um nota 6, outro nota 8 e foi 4-1 pro nota 6? É o 6 do Flamengo, veja só, dentro do potencial que ele tem. Isso. Imagina quando levar o 10. Tinha um outro reclamando que em algum momento a gente elogiou o trabalho do Rogério, que conseguiu gerar situações, apesar da falta de qualidade, e que hoje tentou ali o mínimo que pôde no início do jogo. Vocês estão elogiando um treinador que tomou de 4 no agregado? Não é isso. Não é tão simplista. Tomou de 4 ruim, ganhou de 4 ótimo. Então, assim, mas é bom quando a gente consegue avaliar, porque... eu respeito as opiniões, respeito mesmo, só acho que se for para analisar resultado... No Brasil... Aí fica muito fácil, no Brasil, né? Entender o futebol e falar um pouquinho torcedores dos resultados que são no essenciais Brasil também. Continua achando, quando começa o campeonato, os 20 acham que vão ser campeões. É impressionante como a gente não consegue, no Brasil, assim, o torcedor não consegue interpretar o que é seu time, porque o Flamengo estava mal. O Paulo Souza estava bem com o Paulo Souza? Estava legal? Não estava. É que eu acho que é minoria dentro eu acho minoria. O cara, quando liga, ele quer, eu quero ver essa turma. Eu sou mais otimista. Babando, sangrando sempre, não consegue. Daqui, acha que não é um jogo igual. Não é só isso. É um jogo igual. Porque, assim, tem horas também é o seguinte, cara, se você não prestar atenção no jogo, você não consegue assistir o que está rolando. Você tem uma vaga noção, dá trabalho prestar atenção. Sim. Quando eu estou tomando uma cerveja lá em casa, vendo tem jogo assim, se eu não prestar atenção, falei, esse jogo eu preciso assistir, porque eu vou fazer o linha com ele daqui 2, 3 dias. É outro jogo, é outra postura no sofá. Não é aquela largada que você dança. Eu quando vou... Você não consigo entender nada. Assistir profissionalmente é outra coisa. Eu quando vou ao estádio... E às vezes o torcedor tem que assistir um pouquinho profissional. Não, para criticar profissionalmente. E as nossas famílias. Não só nos jogos que eu vejo por diversão na televisão, mas quando eu vou àquele estádio, sabe, por prazer. Eu vou ao estádio por prazer, sabe, só pra ver um joguinho e tal. Eu não tenho a mesma atenção quando eu estou trabalhando. Claro. E às vezes, quando é o jogo que eu preciso falar depois, eu deixo gravando, volto em casa e assisto o jogo de uma outra maneira. Quando você tira o tênis, joga no árbitro, pô, você não faz um negócio desse? Aí, jamais. Ele foi flagrado falando uns impropérios. Que isso, gente? O jogo tem... O que nós estamos dizendo é isso. Dentro do seu enorme padrão, não precisou de muito. Estou dizendo que é um elogio. É um elogio. A capacidade. Fora que assim, tem tanto lugar com elogios incondicionais nas vitórias e críticas incondicionais nas derrotas, independentemente do que acontece, que eu sinceramente não entendo muito essa crítica. Enfim, a gente tenta, né, ser equilibrado de acordo com o que aconteceu. E aprofundar um pouquinho mais das ideias. E avaliar, sobretudo, acho que é isso, são os potenciais dos elencos, o que aconteceu dentro de campo, independentemente... Os porquês dos resultados, do que placar, poderia ser, o que foi. Porque, assim, o futebol é tão legal por causa disso também, né? Quer dizer, a coisa do placar poder não refletir exatamente o que acontece, ou... Flamengo e Atlético Paranaense. O placar como o Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo e Grêmio, o jogo de ida da semifinal da Libertadores com o Jorge Jesus. Tem muito, acontece muito no futebol. E é legal que seja assim. E por isso que o futebol... E não quer dizer que não tenha mérito quando o placar não reflete o que acontece. Hoje mesmo, né? Ninguém tirou mérito aqui, ninguém discute. O primeiro mérito está na evidente e indiscutível qualidade do time do Flamengo, na qualidade dos seus jogadores e no que eles conseguem fazer quando tem a bola ali na frente. Individualmente e coletivamente citados. E a ressalva de que, bom, também estamos falando de um time que entrou em campo com 2-0 de vantagem no placar, com o Maracanã lotado, contra um adversário mais fraco. É normal que o Flamengo não precise... Disputando eu duvido que o Flamengo vai entrar, por exemplo, no jogo contra o Atlético Paranaense em Guayaquil... do jeito que entrou hoje. Lógico que não. Então, vai ser completamente diferente. É a velha história. E é normal que seja. Vou usar termos mais... termos bem populares.
O Flamengo hoje entrou para competir leve. Em Guayaquil, sangue nos olhos. É isso. E aí eu acho até que outra tem ideia. Que ser assim. Porque o papo do sangue nos olhos ser necessário em todo confronto, ainda mais na temporada que a gente vive, no que é o futebol brasileiro, mesmo para o Flamengo que tem esse elenco gigante, sangue nos olhos contra o Vélez, de maneira alguma. Não podia ter sangue nos olhos contra o Vélez. Tinha que levar o jogo a sério, sim. Mas não sangue nos olhos. Você não vai correr riscos que você correria e deveria correr em outros confrontos. Você poupa um Gabigol. Hoje mesmo. Você poupar um Gabigol porque a coisa está resolvida e você não quer que ele seja suspenso. Hoje mesmo o Flamengo tinha caras pendurados em campo. Sim. Nenhum deles. Segundo e essa foi uma grande notícia. E eu acho que essa tinha que ser uma prioridade desses caras também hoje. Saíram inteiros. Com 2-0. Aliás, tem um lance muito claro, desculpa. O Gabigol, me faz a memória agora quem era o jogador de São Paulo. Gabigol é puxado uma vez, puxado duas, puxado terceira, ele quase toma um golpe. Aí Pablo ele cai. Maia. Foi o Pablo Maia. Aí ele ameaça o Thiago Maia, pega ele aqui, ó. Sabe? É isso, mas a preocupação tinha. Mas além era lance para amarelo. Do Thiago Maia. Não foi dado. Além do Thiago Maia chegar, eu acho que assim, é preciso ressaltar hoje a postura do Gabigol, porque acho que assim, o que aconteceu no jogo de hoje, o Dorival, o Marcos Braz, tem que pegar como um modelo pro Gabigol e falar, cara, finge que você está sempre pendurado e que o próximo jogo é uma final. Porque assim, hoje ele não correu o risco do cartão amarelo. Ele não ficou reclamando, ele não ficou azucrinando o árbitro. Acabou o primeiro tempo, ele foi direto para o vestiário. É claro que tem a ver com o fato de estar pendurado e com o fato de ter uma final na próxima partida. Então isso é possível, né? É possível, é a prova de que é possível. É isso que eu queria dizer exatamente. Dá, é só porque até a cabeça no lugar. Ele é um recordista de cartões amarelos no futebol brasileiro. Só não é possível como já foi lá atrás também. Acho que é a final de 2019. Gabriel passa um longo período ali segurando. Ele veio pendurado muito tempo até chegar ao jogo final. É possível, é muito mais uma questão de adequação e maturidade. Hoje, por um motivo específico, ele conseguiu. Mas o que a gente fala sempre é a sequência. Aí o brasileiro vem e dá um bico pra lá. É que o Jorge Jesus tinha muita... Discute no túnel. Tinha muita liderança com o Gabigol, né? Muito. O professor Calçade acho que até comentou na Bola de Prata, os dois juntos aqui no prêmio. Vê-los juntos a ser um negócio especial, porque o Gabigol demonstrava esse respeito, sim, com ações, simplesmente o fato de sentar do lado, prestar atenção no que ele está falando, que ele poderia ir para outro lugar. E ele fazia questão. Olhava muito mais. E o Jorge Jesus desfrutava disso, porque ele também gostava, né, dessa liderança tal que ele tinha. E por muitos jogadores. Era no time do Flamengo. Acho que aquela equipe, até nessa Dorival, acho que era o ESPN FC estava falando isso hoje. De Dorival, de Jorge Jesus para Dorival, né? Tem diferenças. Quer dizer, o que o Dorival faz é recuperar um futebol parecido àquele. Parecido no sentido das vitórias, das goleadas, do jogo gostoso de assistir, mas a execução, aquele Flamengo, para mim, era mais conceitual, ele era mais desenvolvido, embora eu fico com a administração do Dorival. Administração de elenco, e o ego do Dorival também. E a física também. O Dorival, na parte física, o Jorge Jesus foi até romper a corda. E se não fosse o Gabigol ali, a corda tinha rompido na final. Eu acho que o desafio do Dorival ainda é maior também. Porque o Jorge Jesus, ele inicia um trabalho com aquele período de Copa América. A temporada ela estica mais. E ele tem uma competição a menos logo que ele chega. É isso aí. Hoje é tudo diferente. Não tem tempo, a temporada é menor e ele está nas três frentes. E ele tem 3 ou 4 jogadores chegando em começo de temporada. Sim. Que também faz diferença nessa administração física. E ele meio que solta, e aí acho que ele tinha razão. E jogadores de alto nível precisando se provar. Porque ele solta sabendo, não, peraí, esses caras estão começando a temporada, ao contrário dos outros. Então ele vê a possibilidade de fazer o que fez. E além de tudo, é bonito muitas vezes, né? O Flamengo joga bonito, o Flamengo cria grandes lances. Você acha? E além de tudo bonito... Quero o Jean, queria falar. Isso. Qual o grisalho mais bonito, Jorge Jesus ou Jean? Jean. É um consenso. Fechados com o Jean. É um consenso. Menos grisalho, né? Exatamente. Você vai já um sócio. É o grisalho do Charme. Mesmo sendo mais jovem. Eu falava de jogo bonito, quase sai um golaço e tem duas análises sobre esse lance, né? Que é o tapa da bola que sobra e o Gabigol
toca e volta o Jandrei, faz uma bela defesa. O Jandrei que hoje jogou só porque, né? Ali tá o Everton, mas foi o Gabigol, né? O Gabigol que finalizou, tá ali a imagem. Líbero de vôlei. É o Gabigol. Jandrei salva. O Jandrei volta, faz essa defesaça aí e o Jandrei só jogou porque o Felipe Alves não pode jogar, né? Foi escrito na Copa do Brasil. Sem poder jogar a Copa. Sim. Isso. E o Jandrei, quando exigido, quando possível, ele trabalhou bem hoje. Hoje né? sim. Então, é por isso que eu estou dizendo, tem os dois lados aí. A categoria do Gabigol, o recurso, né, para bater na bola desse jeito aí, e a esperteza do Jandrei para fazer. E ele faz uma defesa difícil, tanto é que ele tira no tapa. E ele tira jogando pra cima, tira da mira de dois caras do Flamengo que chegavam. Um deles o próprio Gabigol e o outro simplesmente o Pedro. E ele tem o cuidado de bater pra cima pra evitar que os caras aproveitem o rebote, né? Não cometeu um erro parecido em lance muito mais simples que fez, por exemplo, no jogo de ida da Copa do Brasil, quando um chute cruzado fácil dá a bola pro Flamengo fazer o gol. Hoje, tudo bem, hoje é o que eu falo. O São Paulo entrou também para competir, entrou para tentar se classificar, mas de alguma forma também sabia que é diferente do que o jogo foi muito diferente para ambas as equipes se comparado ao jogo. Tinha menos peso pro Jandrei também. Eu acho que a própria classificação do São Paulo para a Copa Sul-Americana. Também acho, tira muita coisa de hoje. Sim, a torcida do São Paulo, eu imagino que os jogadores, todo mundo está com a cabeça muito no jogo de Córdoba contra o Del Valle. Um amigo nosso muito tricolor aqui da redação até, ele estava muito tranquilo aqui pelos corredores, independente da derrota. Eu acho que é um reflexo. Eu sei que eles estavam dando risada, cantando até, né? Porque não é o peso. Fomos eliminados semana passada, a pontuação é baixa no Brasileiro. Hoje também tomamos outra, mas agora falando sério, você está rindo, mas é verdade. Eu vi esse rapaz. Tem uma leveza nisso. E teve um também São Paulino que passou perto ali, acho que no intervalo. E disse assim pra mim, pô, não devia ser permitido esses caras todos juntos jogando num time só. Sabe quando você faz a brincadeira pelada e aí tem aquela escolha? Vai um pra lá, pra cá. Então ele, assim, na maior simplicidade e tranquilidade, já com o São Paulo perdendo por 1-0, foi no intervalo. Ele diz assim, pô, não devia ser permitido esses caras. Pedindo pra não ter o segundo tempo. Mas essa dor do São Paulo mais jovem, que não viu o Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Marinho, Almir Heriberto, Everton, Paulo César, Sérgio, hoje Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario, Nelsinho, Marcelo Araújo, Pitacina, Admir Caneca, Cine Falcão no banco. Para não falar de time de Raí, Cafu, não viram isso, né? Então faz parte, assim a vida no futebol. Mais uma vez, por favor, muito obrigado. Muito obrigado. Eu entendo eles. Vou trazer de novo pro lado do São Paulino agora. Falando do Santos também? Oi? Do Santos. Pelé, meu Galvão, Coutinho, para falar de vários. Tem mais recente, tem o do você quer? Robinho, Diego, podemos falar vários. Podemos falar, quer que fale Marcelinho, Rincon, você quer Edilson, Luizão, quer que fale o quê? Paulo Almeida, Renato, Elano, Robinho, Diego e Alberto. Tá pensando o quê, rapaz? É isso. Podemos falar vários, se quiser. Fala do Palmeiras, fala do Fluminense, do Vasco. Posso falar vários. Até trazer a análise do número de finalizações, do que foi criado, ou pelo menos do volume de jogo, para o lado do São Paulo. São 8 jogos sem que o Caleri marque. Entendeu? E assim, quando o torcedor São Paulino se apoia nas figuras tecnicamente, né, mais bem dotadas, ele olha para uma noite como essa e pensa, pô, o melhorzinho ali dos meus jogadores, ou os melhores, precisam estar iluminados. Mas eu não acho que tecnicamente ele da frente está entre os melhores. Do São Paulo? Eu acho os melhores jogadores tecnicamente com bola. Mas não toca no Caleri que é gol? Com bola. São 8 jogos sem marcar. Com bola. Para mim, os melhores jogadores do São Paulo, fala de construção e criação, são Luciano e Patrick, com bola. E que hoje não foi bem como vinha sendo em jogos recentes, né? Vinha jogando bem. O que eu acho é que o Caleri tem uma influência muito grande na postura do São Paulo. Eu acho que o Caleri é um jogador que influencia os outros jogadores, é um cara muito chato de ser marcado, é um cara que vai sair dali machucado, com hematoma, vai disputar todas as bolas, e é um centroavante perigoso. E concordo contigo, na finalização, ele não vem jogando no seu melhor nível, se a gente for pegar tudo que o Caleri fez até hoje, desde a volta ao São Paulo, não vou nem falar da passagem anterior. Eu acho que o São Paulino concorda com isso e nem cogita mexer no Caleri. Até porque, além de tudo, o São Paulo não tem um outro centroavante para reserva.
Porque o Bustos, trazido, não é centroavante ou não tem a mesma característica, e o Juan, outro jogador que poderia atuar ali também, um jogador muito jovem, e também não é exatamente um jogador que nem o Calleri. Então, o Calleri, mesmo numa fase pior, a não ser que o Rogério mude o jeito do São Paulo jogar e ache que o São Paulo não vai ter uma queda de personalidade, é exatamente esse o termo, não pode mexer no Calleri. Eu acho que muito dessa personalidade desse São Paulo competitivo, que vai superando muito na pressão, a próxima classificação contra o Atlético Goianiense era recupera a bola, pressão. Recupera a bola, pressão. Não tem aquela coisa da técnica, do jogo que a gente viu do Flamengo, a troca de passes, a triangulação, a qualidade. Vai no abafa. E vai, e vai, e vai. Isso passa muito pelo jeito que é o Calleri. Então, eu concordo contigo. Tecnicamente, para o padrão do Calleri, ele está abaixo. Mesmo assim, ele continua intocável na equipe. Acho que assim, o Calleri, ele não é isso que a gente tem visto nos últimos jogos. Tecnicamente, eu não acho que ele seja isso. Mas ele, para mim, nunca foi também aquilo que muita gente pintou, né? Como um cara que a gente ficava discutindo, né? Em que time ele podia jogar, o que time não podia jogar do Brasil, como se ele chegasse em qualquer time e pudesse ser o centroavante dessas equipes no Campeonato Brasileiro. O Calleri, eu estou plenamente de acordo com o Birner, ele tem muito mais méritos comportamentais, de raça, de dedicação, de empenho, do que méritos técnicos. O Calleri não é um excelente centroavante. Eu não acho, nunca achei. Um bom centroavante. É um bom centroavante. Acho que quando chegou, o barulho é grande, a idolatria da torcida justamente é grande e é compreensível, porque o que o torcedor gosta de ver também é muito isso. É um cara que se dedique dentro de campo como ele, torcedor, se dedicaria. Então, é compreensível a idolatria, mas eu acho que a idolatria é uma coisa e a qualidade técnica do Calleri é outra. Ele está longe de ser um craque, um centroavante excepcional, mas também nos últimos jogos eu acho que ele está abaixo até da média técnica dele mesmo. E até porque o São Paulo é muito mais importante na carreira do Calleri do que o Calleri é na vida do São Paulo, recentemente. Sim. Porque em nenhum outro lugar ele foi capaz de ser querido como é no São Paulo, pela torcida do São Paulo, e de jogar muitas vezes, como joga no São Paulo. Tem o componente da identificação. A identificação junta com a entrega, isso diz muito. O Calleri também nunca foi um cara de se identificar, de passar mais de um ano em nenhum clube. Sempre foi aquele cara que o empresário está sempre pingando ele para lá, para cá, ele passar mais de um ano, agora completar um ano no São Paulo e seguir, é um fato novo. E não dá Lembrando que ele foi aplaudido pelo Maradona num golaço que fez uma vez na Bomboneira, né? Ele prometia ser um jogador de nível tecnicamente melhor no início da carreira, se jogou no Boca, só para lembrar. Não dá nem para dizer que essa outra parte, esse outro aspecto, mas o Calleri não vem bem porque o time não cria para tal, ele depende muito disso. E aí eu acho que isso preocupa mais. O time em algum momento cria, porque na semana passada... Bom, os números que a gente mostrou comprovam. Hoje ele teve uma chance de centroavante no rebote. Antes do Flamengo, o São Paulo faz uma partida muito, muito, muito interessante contra o Atlético Goianiense. Não por acaso busca classificação. O Calleri não é o grande nome daquele ataque. É muito pela entrada de Alisson, como funciona a dinâmica de Patrick, como se comporta. Hoje, cria novamente. Jogo de ida do Flamengo, cria novamente. E você até detalhava quando o lance passava ali, a gente comentava, como é o tipo de finalização, como a bola está chegando mascada. E não é só a bola que chega, é o posicionamento. É onde você está. É a capacidade que você tem de ajeitar um corpo, de finalizar. A bola, nem que a bola não esteja chegando. A identificação existe, a entrega existe, a bola sim ainda chega. E aí eu acho que sim, a gente pode falar que tem queda técnica. Não são apenas os números ali falando, mas a bola também... Porque aí tem aquele cara, a bola não chega, não tem como fazer gol. Não é o caso do Calleri. E acho que isso endossa o número que você traz, Paulo. E o São Paulo vai precisar e muito do melhor Calleri, né, para disputar a decisão da Copa Sul-Americana. Dá uma olhada no lance, ó. E no final das contas parecia estar impedido e não estava, não. Acho que não estava. Se houvesse um VAR depois, dá uma impressão ali de mesma linha. E ele sabe. Se é uma coisa que ele tem autocrítica, por exemplo, no lance que ele perdeu a cabeça, coisa rara, por enquanto no São Paulo, contra o próprio Flamengo no Morumbi, quando era expulso no começo do jogo do Campeonato Brasileiro do turno, e o Flamengo dá um vareio no São Paulo, ele pediu desculpa, ele entendeu que ali ele errou. Então, eu vou muito nessa linha. Eu nunca exijo do jogador aquilo que eu acho que ele não pode fazer, e eu não vou exigir do Calleri um jogo do nível técnico que eu espero, por exemplo, do Pedro. Vou fazer uma comparação bem clara. Eu espero do Calleri muita dedicação, inteligência, que ele ajude o time na postura também
para a construção de um coletivo competitivo. Espero que o Calleri, em algum momento, volte a finalizar melhor, mas dá para entender que o Calleri não vai ser um jogador que vai ter um gol, 6 gols em cada 10 jogos, 7 gols em cada 10 jogos numa temporada. Não vai ser. Não vai ser. A média dele vai ser mais baixa que essa. E eu acho que se você olhar o que ele fez até agora, tá tudo bem. Vamos ver como ele vai reagir, como ele vai jogar nas principais partidas. Se o São Paulo, por acaso, estiver sofrendo para se manter na primeira divisão do futebol brasileiro, como ele vai jogar essas partidas, que acho que de agora em diante o Rogério vai colocar a equipe principal mais vezes para jogar no Campeonato Brasileiro nos pontos corridos, e principalmente como ele vai jogar a partida sul-americana, quando ele pode entrar para a história do clube com um título realmente mais importante que o São Paulo não tem há 10 anos, a não ser que, obviamente não é um título de Libertadores, mas é um título que é um título de verdade, não é uma taça de gelo. Felipe Luiz, falando sobre a fase, sobre a categoria do companheiro Arrascaeta. Arrasca sobram as palavras, é muito fácil falar dele, é um craque. Eu acho assim que é muito difícil a gente conseguir manter um jogador desse nível tanto tempo no Brasil, já seja no Cruzeiro, já seja no Flamengo, né, onde ele passou, e que ele queira continuar aqui, que ele goste, que ele se sinta identificado com o Brasil, com o país, com a torcida, com o clube. Isso é um privilégio pra gente, porque o Arrascaeta, todo mundo sabe, todo mundo vê, perfeitamente poderia estar no Barcelona, no Real Madrid, no Atlético, no Chelsea. Eu vejo ele jogando lá. Ele é muito acima da média, ele faz a diferença, ele marca os tempos, ele marca os momentos do jogo. E, obviamente, que cada vez que a bola vem em mim, a primeira coisa que eu olho é onde ele está. E todos os meus companheiros fazem a mesma coisa, porque é o jogador decisivo e principalmente isso, chegar nesses momentos assim, é onde ele mais cresce. É onde a gente vê verdadeiramente os grandes jogadores. E falou um cara, você citou ali numa outra conversa, o lendário time do Simeone, sim, um dos pilares daquele time que conviveu com enormes jogadores. Eu adoro esse jogador. Marcou, jogou a favor, jogou contra, é uma palavra, e é um cara super inteligente, né? O Brasil melhorou na última Copa, depois que ele entrou no lugar do Marcelo. Ele não deveria, falei isso antes, continuo achando, tem saído do jogo contra a Bélgica. Esse cara é um jogador que até vinha ao Flamengo, não tinha o tamanho, ele era reconhecido, mas não tinha o tamanho do reconhecimento que merecia como jogador de futebol pela carreira que tem. Não está, obviamente, no ápice da forma, é um jogador hoje em dia útil, mas esse é um jogador, para mim, enorme, brasileiro com carreira na Europa. Olha o tamanho dessa frase aí, das aspas. É alguém que sabe do que está falando, né? Exatamente. Eu acho que a questão também de poder jogar no Barcelona, no Real, essas coisas, enfim, elas dependem muito do contexto, do momento, do fator. As coisas mudaram, né, em relação a jogadores saírem do Brasil. Antigamente você tinha jogadores saindo com 25, 26 anos para ir para os principais centros da Europa facilmente. Isso mudou completamente. Hoje, se o cara chega aos 24, você já fala... Ficou tarde, né? Ficou tarde. Então, acho que tem um pouco disso também, né? Quando os jogadores vivem os seus melhores momentos. E que bom para o futebol brasileiro que é assim. Porque senão a gente teria hoje um monte de cara que está no Flamengo, que está no Palmeiras, que está no Atlético, sendo contratado pelo futebol brasileiro, pelo futebol europeu. Agora esses caras, eles passam de uma certa idade, você já olha e fala, bom, esse aqui tá garantido, ele só vai sair se ele quiser, né, ganhar dinheiro na Arábia. Tem uma coisa, já. Também 2 mariolas levava o cara de 26 anos. Então não era risco. Traz o camarada de 26 anos por 2 mariolas, a gente vê. Se não der certo, despacha para algum lugar aí. É que para saber isso, por exemplo, se ele for jogar numa dessas equipes, ele não vai ter um jogo, provavelmente uma semifinal de torneio continental no nível que teve contra o Vélez, quando a gente fala do adversário. E ele vai ser mais exigido jogo após jogo. O sarrafo sobe por causa da qualidade dos adversários, sobe internamente. Por exemplo, quem sai para jogar do Real Madrid? O Modric? Não, mas tudo Professor, bem. Eu acho que ele está falando de maneira geral. Não é geral, ele nem time hoje. Porque é lúdico. Nem joga do jeito que joga o Madrid, para ele é uma dificuldade. Né? Como, aliás, teve muita dificuldade de ser encaixado na própria seleção uruguaia. Pela maneira como eu acho que aí sim é uma conversa boa. Eu acho que como é que a seleção uruguaia demorou tanto para perceber, né? Mas aí tem a ver com como o Tabárez jogava, quer dizer, aí era uma... Né, tinha ali um sistema que não... o cara que tá jogando que não cabia um meia... Jogando assim, dessa forma. Cara. E mostrando isso para a América do Sul todinha.
mostrando para o Uruguai. Não é que o Arrascaeta está escondido no Brasil, os caras, olha, estão ouvindo dizer, né? Eles estão vendo. O Uruguai... Você falou um negócio, mas o Uruguai não se transformar para poder receber o melhor do Arrascaeta é um escândalo. E sim, o Arrascaeta tem que se transformar para poder jogar no Uruguai. O cara é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Tem que fazer o time em volta dele. Desculpa. Você tem 2 americanos. Não é que no Uruguai sobrem jogadores com essa característica, né? Ele é até um cara totalmente fora do padrão de lá. Felipe Luiz fez uma comparação também dos trabalhos de Paulo Souza, de certa forma, e Dorival Júnior. O que eu quero dizer com falta de química é, quando a bola chega no pé de um lateral, ele tem que ter claro aonde estão todas as linhas de passe que ele vai ter, né? E isso eu estava sentindo que a gente não tinha, eu não tinha dentro do campo, eu não sentia em determinados momentos que a gente sabia onde ir, mas é isso que eu falo, era um sistema novo e a gente tem que aprender, e demora tempo para aprender. E a gente não conseguiu se encaixar, a gente não conseguiu se encontrar, como eu falei antes sobre o Arrascaeta, eu não conseguia achar o Arrascaeta na melhor posição dele, e ele também não conseguia me achar, e consequentemente o Everton Ribeiro, e são jogadores que precisam ter a bola, né? Eles precisam levar, eles precisam guiar o jogo com o volante na mão, são eles que pisam o acelerador e o freio, são os que mandam no time. E naquele momento determinado onde eu falei que faltava química, eu não sentia isso, eu sentia que a gente não conseguia fazer eles pegarem a bola na sua melhor posição, não sei. E hoje sim, hoje a gente sabe, a gente tem por mais que seja um sistema também completamente diferente do que a gente vinha jogando, a gente encaixou, a gente conhece, a gente tem química entre a gente, porque as vitórias e os jogos e os minutos foram dando isso, né? Então, obviamente que todo esse ambiente e o Dorival conseguiu trazer todo o elenco para o lado dele, mérito dele, né? Pegou um time completamente desacreditado que agora está pagando o preço, né? Nesse brasileiro a gente está muito longe do Palmeiras, é a realidade, pelo mau começo que a gente fala. Eu sempre falei, os campeonatos nacionais, desculpa se eu me estendo, os campeonatos nacionais eles são como começam, né? Além de tudo, tem time de televisão. Desculpa a confusão aqui. Mas é impressionante mesmo, né? E olha, isso porque ele ainda não fala, ele não pode, evidentemente, falar tudo o que ele pensa sobre certas coisas extracampo. Nem precisa. Sobre... Não, mas precisa. Vai ser legal quando ele puder falar, porque... claro, ele não tem que falar como jogador do Flamengo, mas é um cara que tem muito duas frases que chamam atenção, né? Porque a gente falava de um jogador extremamente inteligente. Quando ele pegava a bola, ele precisava entender onde cada jogador está posicionado, as linhas para poder fazer, e ele não entendia. A segunda frase, para mim, é a mais marcante. Eu não conseguia achar o Arrascaeta, ele não sabia onde estava o Arrascaeta. E isso falado por um jogador rodado, experiente e extremamente inteligente em campo com leitura de jogo. E honesto quando ele fala que o problema não é simplesmente o treinador. É que a mudança exige tempo e não teve. Não é que ele fala, o cara não sabia de nada, eu não... Mas, Pedro, aí eu acho que tem um pouco de diplomacia. Concordo. Porque quando ele é tão específico, e acho bom que ele seja específico, mais do que fazer a crítica meio solta e tal, então eu acho que ele faz a crítica específica, porque também não é que o Paulo Souza ficou 2 semanas. Talvez as coisas mesmo que ele cita, ele pudesse ter trabalhado. Teve estadual para organizar a equipe. Então, teve uma pré-temporada, como qualquer técnico sonha, que era o campeonato estadual inteiro. Exato. E a gente defendeu aqui que ele usasse... o que quisesse. Exatamente. Ele fez, hein? Então, assim, eu acho que ele acaba fazendo a ressalva para ser diplomático com o Paulo Souza, mas ele faz as críticas mesmo acho que eu não escolheria o Paulo Souza para dirigir o time dele, não. Não é uma diplomacia vazia. O que ele fala tem sentido, né? Que, mas é um baita cara. Não, e demanda tempo, e foi pedido tempo. Quem liberou de testar geral no Campeonato Carioca foi quem contratou. Foi quem contratou e falou, muda tudo aí. E acho que pode ser um tom diplomático, mas com sinceridade, porque eu acho que o Felipe acredita nisso. O Felipe acredita quando ele fala em processo de futebol. Quando ele é sincero e fala, o Palmeiras está muito longe. Tem muito jogador que prefere não falar. Quando ele fala as linhas de passe são diferentes, eu não consigo achar... Ele é muito sincero, ele está falando de trabalho. Então, quando ele fala que, de fato, demanda tempo, por ser o Felipe, no papo que eu não acredito que seja só uma diplomacia. Ele também coloca num pacote de algo que ele acredita falando ali. Eu acho que ele acredita na questão do tempo, mas... Talvez não sei não se ele para o acha Paulo Souza. Exatamente. Eu acho que eu falei gentil. Com o tempo ele acredita. Tem que ser. No tempo ele acredita, mas não sei se ele acreditava muito no tempo para o Paulo Souza. Disparar esse treinador a minha pergunta é, quem contratou o Paulo Souza, pediu reformulação e queria título estadual, pensa como ele?
Não, tudo bem. Aí acho que é uma outra questão. Não, você outra tem questão, toda a é só razão. pra, A primeira mudança ali... É como os diálogos não se encaixam da diretoria com o treinador, da diretoria com o que pensam os líderes do elenco. Então, assim, aí não dá também para depois querer tratar como gênio, porque o cara trouxe o Dorival no meio do ano. É verdade. Não, claro. O primeiro facilitador de tudo isso aí foi o Pedro, né? Você já cria uma referência para todo mundo, para o lateral, para o Arrascaeta, para o Gabigol. O Pedro ocupa um espaço que o Flamengo não ocupava. Não ocupava desta forma com o Jorge Jesus, assim, sem o Pedro fixo agora, que ele é o cara do Flamengo, ele é o centroavante do Flamengo, e ele reordena tudo que está em volta dele. O Arrascaeta, não é que o Arrascaeta passou a brilhar... Espaço do Davi hoje no gol. Passou a brilhar por causa do Pedro, não é isso. Mas ele é um facilitador para todos eles. Até porque o Gabigol, você fala, Gabigol, não tem o Pedro hoje, você vai fazer a função do Pedro. Não vai funcionar, de jeito nenhum. Não tem a menor condição dele fazer a função do Pedro. E o do Pedro, do Gabigol, também complica. Então, assim, aí juntar os caras, né? Eu acho que esse é o grande mérito do Dorival, né? Como é que eu posso ter todo mundo dentro de campo? Todo mundo junto aqui, time que vai jogar mais pelo centro. Na esquerda o lateral não sobe muito. Poxa, com o tempo, vou liberando um pouquinho de João Gomes mais pelo lado esquerdo, segurando o Felipe Luiz aqui para dar sustentação, passa o foguete Rodinei pelo lado direito e vai se encontrando. Tanto que a gente falava aqui na segunda, né? Para você mudar o Flamengo, você botar o Cebolinha no Flamengo, você tem que desarrumar tudo isso para encaixar o Cebolinha. E o Cebolinha tem que justificar quando entra em campo. Exato. A hipótese da mudança, coisa que ainda não aconteceu. Para não dizer que não falei das flores, né, e até para atender aqui o Vitor Birner, que é um cara que é viciado em arbitragem. Olha lá. O Geraldo Vandré, hein? O Diego, quando o Arrascaeta está indo ali e olhando, diga-se, só para a bola, né, só para a bola, ele toca no passo do Diego e acaba derrubando o Diego. A reação do Diego é a que eu teria se estivesse ali no lugar dele como zagueiro. Acaba o lance, olha o que ele faz, ó. Ele vai na direção do árbitro reclamando de falta, porque ele é tocado. Os dois estão na passada. E o Diego é tocado pelo passo do Arrascaeta. E ele, Diego, estava na passada. A gente estava acompanhando na Globo. O Sandro Meirahit comentou e disse que foi normal, que é um contato normal. A mesma opinião do nosso Leonardo Gaciba, né, que foi consultado ali, que vai participar daqui a pouco do Sport Center. Já dei um spoiler do Gaciba, mas ele vai ser muito mais técnico que eu para explicar com toda certeza esse lance. Vocês estão de acordo? Há lances e lances desse tipo, né? Não são todos iguais. Nesse caso, é até difícil você identificar ali até o contato, né? Que é algo assim... Claro, pode não haver nenhuma intenção. Geralmente, nesse tipo de lance, não há mesmo. Né? Agora, dentro da área, marcaria-se um pênalti assim? Tem gente que marca. Mas eu acho que a coisa tem que ser muito mais Nós tivemos a discussão uma vez há bastante tempo. Grave, eu lembro disso. tem que ser mais grave. Algumas vezes lances assim já aconteceram. Dessa forma que ocorreu. Não, porque eu acho que às vezes você comete o pênalti sem querer, quando a gente fala de pênalti, tá? Mas você sabe que você se colocar num determinado local, correndo você está correndo o risco. De prudência. É isso. Aí não foi o caso. Aí não foi o caso, absolutamente. Você vê que, enfim, o próprio movimento da Arrascaeta não é. Ele está até saindo do. Ele está voltando, ele está se afastando do Diego. Então, para mim, não foi nada. Ele está olhando o Everton para entender aquela sincronia que a gente falava, muda de direção. Ele não dá o trançapé, ele não vai na direção. O pé dele não faz movimento pro Diego. Exato. Eu, como não sou viciado em faltas, infrações, essas coisas que as pessoas tanto amam no futebol de hoje... Mas é viciado em arbitragem. Porque aqui no Brasil, a gente, infelizmente, está discutindo muito arbitragem e os próprios árbitros acho que imaginam nem que no isso é ultra, né, o necessário. futebol seria falta aí? No ultra, né, o futebol pode se marcar, mas é óbvio que não aconteceu nada aí. Até para vaga do cinema. Esse lance é um lance, para mim, totalmente normal, porque esse exemplo que vocês deram, eu não lembro contra quem foi o lance do Atlético de Madrid, que o Atlético de Madrid tem um pênalti marcado contra, não mata-mata de Liga dos Campeões, eu não lembro contra qual equipe foi, e o jogador do Atlético corre atrás do adversário, o adversário tropeça no joelho do jogador do Atlético de Madrid, no joelho. Então, para mim, em primeiro lugar, aquele é o contato do jogador que estava à frente, correndo para a bola, e não de quem está atrás. Segunda coisa, para mim, esse tipo de falta só pode ser marcada se ela for intencional.
Vou explicar por quê. Porque você não pode pedir que um jogador não corra atrás do outro simplesmente porque, eventualmente, esse contato pode acontecer. Senão o futebol acabou. Então, pelo amor de Deus, se o jogador corre para provocar a falta ou corre ali para entrelaçar, criando um por acaso, que também é o intencional, perfeito, marca essa falta. Se esse lance não tem nenhuma intenção, eu acho que cabe mesmo que derrube... Cabe pra esse lance aí também, Total. né? É isso. Então, esse tipo de lance raramente tem que ser marcado. Perfeito. Porque é muito raro que o jogador provoque esse tipo de falta, esse tipo de contato intencionalmente. Então, eu discordo de quase todos os pênaltis e faltas foram marcadas assim, e esse lance não foi nada. Estamos na reta final do Linha de Passe, então nós vamos mudar de continente. É legal de vez em quando seguir o Jean. O Jean faz um balancinho bonitinho, termina a rodada da Champions, ele vai lá, quem tá bem, quem tá mal. Ele é um influencer, ele precisa se alimentar das redes sociais. De vez em quando é legal. Não, eu sei. Olha lá, o Real Madrid deslanchou no fim, não fez assim um jogo brilhante, mas derrotou o Leipzig por 2-0 com gols do Valverde, que voltou a marcar, fez um golaço no final de semana. Né? E esse foi bonito também. E o Asensio fez o segundo para cima do Leipzig, 2-0. Destaque para o Valverde mais uma vez, né? Calçado sabe, o Valverde vive um grande momento. Não foi uma moleza, não. Não. Mas a classificação será. Tudo indica que a classificação nessa chave e a qualidade será das finalizações. Teve Haaland contra o Borussia Dortmund, e teve Haaland mesmo. O Bellingham, um inglês, metendo gol num time inglês, com a camisa de um time alemão, fez 1-0. Só que depois a virada também na reta final, do Manchester City, com gols do Stones zagueiro e o Haaland que não para de marcar. E vale a frase do Calçade de novo. Olha isso. Não foi uma moleza, não. Olha a categoria desse lance todo. A finalização. E o tapa do Cancelo para isso aí, ó. Futebol, né? Imagina com 42 chances esse rapaz aí no jogo. Um agregado. Pode repetir a frase, Calçade, para esse jogo também. Não foi fácil. Cherry fez 1-0 Eu trabalho para o Maccabi Haifa, depois Messi, Mbappé e Neymar, um para cada um, sem ciúme, 3-1 PSG. Que isso? Você colocou na sua tweetada lá que o PSG também está bem encaminhado, uma crítica não vai às ter problema, né? Não vai ter nenhum problema, até porque a Juventus, teoricamente, segunda força do grupo, já virou terceira. O Benfica é que está disputando aí a primeira colocação com o PSG, mas o primeiro tempo desse jogo, olha, o PSG sofreu e não foi pouco, não. Igual anulado. Neymar neles, vivendo um excepcional começo de temporada. A Juventus, o começo da temporada da Juventus é bastante preocupante, não? Terrível, né? E se você escalar os 11... Claro que a Juventus está sem metade desses 11, mas se você escalar os 11, é um elenco muito forte para esse começo de temporada, seja no italiano ou na Champions. Olha, fosse aqui, o professor já tinha dançado. Sobra aí com o David Neres, que acaba fazendo o gol da vitória. Ex-São Paulino, David Neres. E que jogo do David Neres. Não, e tecnicamente ele é muito bom. Ele é tecnicamente melhor até do que o jogador que vai ser convocado, revelado pelo São Paulo, que vai ser convocado para a Copa do Mundo, provavelmente. Pro fã de esporte. Tecnicamente, eu acho ele mais jogador que o Antony, só que o Antony tem virtudes que o David Neres não tem e subiu muito, evoluiu muito, depois foi para a Europa, o David Neres não. Que diferença do Milan da temporada passada, hein, George? Que até vinha bem no campeonato italiano, mas fez uma fase de grupos horrorosa na Champions League. O Milan atual se impõe 6 pontos, 2 rodadas. E se impõe nas duas, né? No italiano e na Champions, 2 pontos e 100% de aproveitamento, 2 rodadas 100% de aproveitamento. E a vaga bem encaminhada também por conta dos tropeços do Chelsea, né? Que é a outra grande força do grupo. E esse sim, que a gente está vendo agora, tem 2 jogos contra o Milan na sequência. Então, depois de ter perdido na primeira rodada, empatado em casa na segunda, esses confrontos contra o Milan viram essenciais aí na disputa do Chelsea. Gattuso, Sidorf, Pirlo, Ambrosini, Kaká um pouco mais à frente, Gilardino. Ou Inzaghi, né? Que Milan, né? Mas não, obviamente, comparável ao Milan dos holandeses, né? Isso, não basta que cair. Quero vocês não pegarem no meu pé, só por isso. Agora vocês não vão me aplaudir, né? Vocês me aplaudem quando... eu entendi. Mais ou menos. O aplauso de vocês é clubista. É só o que eu tenho a dizer. Clubista. Para o Bradesco e para o Cirque de
Fala pessoal, boa noite. Galera, intervalo aqui do programa Linha de Passe. Um recado para vocês que estão aqui acompanhando no canal. Galerinha, aqui tem programação esportiva todos os dias, tá? 9 horas da manhã, Futebol 360, 1 da tarde, Futebol 90 ao vivo e à noite Linha de Passe, tá bom? Como faz para não perder essas lives, galera? Verifica se você está com o sino ativado, tá? Por mais que você já seja inscrito aqui no canal, se inscreva novamente, ative o sininho das notificações e habilite as opções todas. Assim você confirma que está recebendo todas as notificações. Então quando iniciar hoje a live do Futebol 360, você recebeu uma notificaçãozinha aí do início da transmissão, beleza? Obrigado pelos likes, vamos tentar bater 500 likes, galera. Falta pouco, hein? Conto com a ajuda de vocês. Valeu! Com as entrevistas dos técnicos, inclusive Dorival Júnior, Rogério Ceni e mais do Felipe Luiz, e as entrevistas e o trabalho dos nossos repórteres lá no Maracanã com o Flamengo classificado. Linha de Passe volta nesta quinta-feira às 10 da noite com a definição do segundo classificado à final. O que vocês estão rindo? O pequeno dançando. Grande pequeno. Grande pequeno. Dançando, vocês falam aí, Eu preciso ir embora. Saúde e paz a todos. Mais um beijo pro grande Antero Greco, cada vez melhor. Tamo junto, Anterão. Saúde e paz. Tchau, gente. Até amanhã, 10 da noite. Vem, pequeno. Vai agora, pequeno. Vamos lá, Rafa. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, trago aqui pra vocês mais uma notícia sobre o que rola no mundo do futebol. Hoje vamos falar sobre os melhores memes da vitória rubro-negra hoje em cima do São Paulo por 1-0, tá? Jogo válido pela Copa do Brasil, onde deu a classificação para a final da competição. Agora, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Bom, galera, já estou aqui no site tntesportes.com.br pra gente falar sobre essa matéria, tá? Onde diz o seguinte: Flamengo 1-0 São Paulo, veja os melhores memes da vitória rubro-negra. A internet foi ao delírio com mais uma vitória do Flamengo sobre o São Paulo, desta vez pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. E aqui a gente já tem a primeira, né? O torcedor mostrando um cartaz dizendo eliminado. O Flamengo está classificado para a final da Copa do Brasil 2022. Nesta quarta-feira, dia 14, o rubro-negro voltou a bater o São Paulo, desta vez por 1-0, e carimbou sua vaga à grande decisão do torneio. Nas redes sociais, diversos memes hilários movimentaram as torcidas, principalmente de Fla e rivais do tricolor paulista. Veja alguns deles abaixo. Começando aqui o primeiro meme, tá lá, a legenda: será? Aí tem: a gente já esperava, o foco é a Sula.
Aí outro comentário, será que a gente nunca vai ter a Copa do Brasil? Mais um comentário aqui, todo ano é a mesma coisa. O São Paulo na Copa do Brasil é igual ao Chaves. Coitado. Volte sempre, São Paulo. Vai querer CPF na nota? Não precisa. Ok, obrigado e volte sempre, freguês. Essa aqui foi pesada, hein? Deu a lógica. Venceu. Deixa eu ver o que foi aqui. Venceu quem tem Copa do Brasil. Nossa, aí pegou muito pesado. Bom, galera, esse aqui é alguns memes, né, que tá no Twitter. E aí, o que vocês acharam do jogo entre Flamengo e São Paulo? Comenta aí abaixo também, tranquilo? Eu vou ficando por aqui, valeu, foi nóis e até o próximo vídeo. Fui!